Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar com a série da Segunda Guerra Mundial, falando agora sobre a ambição do ditador italiano fascista Benito Mussolini em recriar antigo Império Romano, tentando conquistar a região da África. Uma série de reveses fez com que Mussolini, apesar de possuir um exército muito numeroso, ser abatido por ter suas tropas derrotadas pelas forças britânicas na África. Assim, Mussolini perdeu o que havia conquistado antes da guerra, como a Eritreia, a Etiópia e a Somália. Foram dominadas por 40 mil soldados britânicos que venceram mais de 250 mil soldados italianos e abissínios. Hitler ficou furioso ao saber desses reveses italianos na África. Reuniu-se com Mussolini na sua casa nos Alpes bávaros, em Berghof. Antes, Hitler via Mussolini até como um mentor, mas, devido a tantas decepções em relação a essas ofensivas italianas malfadadas, Hitler e sua comitiva via agora com desdém o ditador fascista italiano. Os britânicos, na Etiópia, reconduziram ao trono do país o antigo rei Haile Selassie. Para evitar novas derrotas humilhantes dos italianos no norte da África, Hitler resolveu intervir naquela região. Em 6 de fevereiro de 1941, enviou diversas divisões de seu exército para Trípoli, as chamadas Afrika Korps, sob o comando de um general alemão chamado Erwin Rommel. Rommel tinha a difícil missão de resolver as trapalhadas do exército italiano no norte da África e ocupar novas posições na região. Interessante a gente falar um pouquinho sobre a biografia do Erwin Rommel até então. Ele foi um oficial alemão da Primeira Guerra Mundial, altamente condecorado. Ele participou da invasão da França pelo exército nazista, comandando uma divisão Panzer nessa invasão. E ele teve grande notoriedade nessa invasão, pois ordenou ações ousadas e de grande sucesso durante essa operação, ganhando assim a confiança da alta cúpula militar nazista. Erwin Rommel, o general Rommel, chegou em Trípoli no dia 12 de fevereiro de 1941. Ali desembarcaram várias tropas alemãs, várias divisões sob o seu comando, são chamados os Afrika Korps, e ele, como um grande líder militar, soube motivar e instruir as suas tropas diante de um terreno totalmente novo, desértico, e as lutas seriam travadas de forma ágil e constantes. Rommel tinha a experiência anterior de saber lidar com o uso maciço e conjunto das forças aéreas e das divisões de tanques Panzer, combinando-as em ações rápidas, estratégicas e de grande sucesso. A inteligência de suas divisões conseguiram interceptar mensagens do exército britânico e puderam se antecipar a várias ações. Muitas das operações alemãs acabaram por surpreender e pegar desprevenidas as tropas britânicas no norte da África. Rommel também usava a estratégia de enviar mensagens relatando as suas operações para o alto comando alemão de falsas ações militares, induzindo qualquer tipo de interceptação de mensagem inglesa ao erro. E assim ele continuava agindo de forma independente, sem ter as suas
estratégias reveladas através de mensagens interceptadas pelo inimigo. Após uma luta de várias semanas na Líbia, através dos seus Afrika Korps, consolidar sua posição, e a partir do dia 1º de abril de 1941, começou seu avanço incessante e muito rápido, literalmente atropelando as tropas britânicas no norte da África e empurrando-as gradativamente em direção ao Egito. Através do avanço rápido das suas divisões Panzer, ele ignorou algumas ordens vindas da Alemanha e continuou um avanço de centenas de quilômetros, obrigando as forças britânicas a recuarem cada vez mais. Isso foi muito ousado, mas ao mesmo tempo ele abriu uma longa e frágil linha de abastecimento, o que dificultava demais o avanço de suas tropas. Por isso, ele não conseguiu tomar todo o Egito e teve que fazer recuos estratégicos. Chegou a ficar algumas centenas de quilômetros próximo ao Canal de Suez, um canal estratégico para os ingleses. Esse recuo estratégico de Rommel foi na tentativa de evitar contra-ataques, pois estavam fragilizadas as linhas de abastecimento. Assim, como uma forma preventiva, ele teve que fazer alguns recuos. A sua investida ousada, rápida e de grande sucesso no norte da África levou os alemães à conquista de diversos pontos estratégicos às margens do mar Mediterrâneo, como a tomada do importante porto de Tobruk, na Tunísia. Assim, diversos países acabaram invadidos e tomados pelas forças alemãs no norte da África. O domínio alemão sobre a Líbia se consolidou e se expandiu para a Tunísia e partes do Egito. É importante relatar que durante esse avanço de Rommel, ele ganhou grande notoriedade dentro do exército alemão. Hitler chegou a promovê-lo à condição de marechal de campo. Através das vitoriosas campanhas no norte da África, Erwin Rommel passou a ser conhecido pela alcunha a Raposa do Deserto, devido à sua ousadia, à sua perspicácia e ao forte e estratégico avanço que impôs várias derrotas aos ingleses. Passou a ser admirado pelo povo alemão como um verdadeiro herói e, muitas vezes, também admirado como um líder militar pelos próprios aliados. Contudo, esse domínio que Rommel impôs no norte da África fez também com que as forças alemãs colocassem governos títeres alemães sobre essas regiões e que conduziram o país à grande opressão sobre o seu povo. A população judia desses países acabaram sofrendo grande discriminação. Para vocês terem uma ideia, toda a população de judeus que existiam nesses países do norte da África acabaram sendo usadas como mão de obra escrava para a construção de uma estrada de ferro que seria chamada de Transsaariana, que seria muito importante e estratégica para o transporte de insumos e matérias-primas dos alemães naquela região. Essa estrada de ferro não se consolidou até o final da guerra. As forças britânicas no Egito receberam diversas divisões como reforços e se reorganizaram. Foi trocada a sua linha de comando no norte da África e mais tarde eles vão virar o jogo, retomando as suas posições. Mas isso é uma história mais para frente. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Hitler também estava interessado nos poços de petróleo do Oriente Médio, muito importantes e essenciais para alimentar a sua indústria de guerra. Por isso, ele tentou se aproximar de governos no Oriente Médio, principalmente do Iraque. Porém, o Iraque era um protetorado dos ingleses, que conseguiram sufocar qualquer tipo de ação
rebelde naquele território, impedindo assim o acesso de Hitler aos poços de petróleo iraquianos. Ao mesmo tempo, no leste europeu, Hitler também avançava. Ele já tinha o domínio sobre a Tchecoslováquia e sobre a Polônia. Agora ele estendeu seus domínios sobre a Iugoslávia, fez acordos com um líder simpatizante romeno, impondo-o como chefe daquela nação. A Romênia e a Hungria passaram a ser governos simpatizantes do nazifascismo, aliados de Hitler. A Romênia tinha uma característica também que possuía grandes poços de petróleo, e esses poços de petróleo também foram usados por empresas alemãs na extração para alimentar a indústria de guerra alemã. A Bulgária teve que ser invadida para que Hitler pudesse avançar sobre a Grécia e consertar o estrago que o exército italiano havia feito naquela região, perdendo milhares de soldados para o exército britânico, e assim o exército alemão conseguiu tomar boa parte dos Balcãs. Todos os próximos passos de Hitler, a partir deste momento, passaram a ter como objetivo a invasão da sua aliada, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin. Mas isso é tema de uma próxima aula. Agradeço a audiência de vocês. Se puderem compartilhar os vídeos, o canal ganha mais relevância. Se você não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui no canal. O canal conta com o Apoia-se. O link está aqui na descrição. Assim você poderá estar remunerando as minhas aulas simbolicamente a partir de apenas R$1. Então eu deixo aqui meu abraço a vocês e até o próximo vídeo.